Ai, boa tarde, meus amores. A bruxa de Salem voltou e veio com uma lenda hoje. Hoje eu vou contar uma lenda. Uma lenda que vem da cidade de Paranapiacaba. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa lenda, que é da noiva fantasma, né? Que ronda a cidade. A história se passa há muitos anos atrás, em Paranapiacaba, uma cidadezinha do interior, aonde uma jovem, né, de classe média, e ela não era muito rica, assim, uma menina humilde, uma menina querida, que tinha uma alegria dentro da alma, que conquistava corações por ser simples, mas que tinha tudo de bom, né, dentro de que um ser humano poderia oferecer. Porque hoje em dia o que existe de mais raro na vida, né, é as pessoas terem algo de bom para oferecer. Geralmente as pessoas só sabem oferecer coisas ruins, né? Pessoas boas hoje a gente conta no dedo para encontrar. A maioria quer só maldade, mas isso não vem ao caso. E ela foi uma jovem assim. Ela era alegre, ela era contente. Por onde ela passava, ela contagiava com a energia boa que ela tinha. E ela, um belo dia, passou pro moço mais rico da cidade, né? Porque tinha um moço que ele era filho de um grande homem, né? Um grande empresário da cidade, onde todas as meninas queriam casar com ele, queriam ter uma história com ele, né? Queriam ter oportunidade de casar com esse moço. Mas ele não dava bola para as meninas porque ele achava todas vazias, ele queria alguém que fosse diferente. E ela um dia passou por esse jovem e ele viu ela cantando, brincando num bosque assim, com os bichos, sabe? Olhando assim a natureza, ela contemplava o que era belo. E ele viu ela e ele se encantou, achou ela querida, achou ela diferente, achou uma pessoa especial. Aí o que que ele fez? Ele pegou e começou a conversar com ela e dali surgiu uma amizade e da amizade surgiu um romance. E os dois começaram a se encontrar sempre naquele bosque. Só que assim, o pai dele jamais iria aceitar o casamento dele com ela, porque ela era pobre e ele era rico. Como que uma pessoa pobre vai casar com uma rica? Deus o livre, naquela época não podia. Não existiam misturas de raças, né? Mistura de classe social. As ricas tinham que casar com rico e os pobres com pobre. Então o que que aconteceu? Ele mesmo assim não quis saber do que o pai dele pensava, o que o pai dele achava. Ele gostava dela e pronto. E ele quis casar com ela e ele marcou um casamento com ela. E ele foi casar com ela sim, independentemente do que o pai dele achava ou que deixava de achar. Os tempos foram passando, os dias foram se passando. Ela foi, fez o vestidinho dela de noiva, dentro da humildade que cabia a ela. E ele feliz da vida, arrumando todos os preparativos do casamento, escondido do pai, claro, né? Porque se o pai soubesse, Deus o livre, jamais iria deixar ele casar com ela. E ela ali, feliz da vida com a família, fazendo preparativo para as bodas depois do casamento e tudo mais. Eles iam fazer o casamento na igreja, a igreja principal da cidade. Já estavam fazendo a listinha de convidados, já estavam convidando todo mundo. Então, assim, tava uma coisa bem feliz, bem contente. Uma coisa de um casal que se ama de verdade e que prepara com antecedência o dia mais feliz da vida deles, que é a união, né? Só que no dia do casamento dela, ela se arruma, ela fica bem linda. Ela faz tudo, né? Pra ficar linda, maravilhosa pra ele. Porque ela já era uma menina linda. A beleza natural dela já se auto-superava. Mas mesmo assim ela se arrumou. Ficou bem linda, cheia de rosas, de flores no cabelo. Uma coisa assim bem natureza, né? Bem mágico. E ele se arrumando em casa. Só que o pai dele descobriu que ele ia casar naquele dia. E o pai dele trancou ele dentro de casa. Não deixou ele ir ao casamento. E ela foi feliz da vida, né? Aquele momento que ela ia ter na vida dela de poder ficar com o amado, que ela tanto esperou, aquele momento com tanta ansiedade. E ela chegou na igreja, ele não tava. A igreja cheia de convidado. E ela esperou, e ela esperou, e ela esperou, e ela esperou, e ele esperou. E ele não apareceu. E ele em casa gritava, tentando arrebentar toda a casa para sair. E ele não conseguia. Ele desesperado, ele queria acabar com a vida do pai dele. E ele não conseguiu sair. O pai dele trancou ele lá dentro e não deixou ele ir. Disse que preferia a morte do filho do que ele junto com ela. Então ela esperou por horas naquela igreja, na esperança que ele viesse. Os convidados começaram a ir embora e ela esperando por ele, na tristeza,
não acreditando que o seu grande amor poderia ter deixado ela lá abandonada, né? E ela percebeu que ele não vinha. E durante aquele momento, o desespero tomou conta da vida dela. Ela não sabia. A vergonha foi tanta. A vergonha foi tanta. A humilhação foi tanta. Que na hora, sim, ela saiu correndo pela cidade vestida de noiva, desesperada. Ela não sabia o que fazer da vida. Ela pegou a ponte mais alta que tinha e se atirou para baixo. E caiu num trilho de trem, aonde o trem passava constantemente. O corpo dela nunca foi encontrado. E ele foi um moço que viveu amaldiçoado pro resto dos seus dias, porque ele não ficou com mais ninguém. E morreu infeliz também. E hoje dizem, né, que Paranapiacaba é uma cidade que ela é coberta por uma névoa. Que essa névoa, ela é densa, é uma névoa bem fechada. E que quando ela fica mais fechada e mais densa, dizem que é o véu da noiva que tá lá, que ela está à procura do seu amor. Ela vai para procurar ele, ela volta para procurar. Outras pessoas dizem que vem, né, uma noiva caminhando pela cidade. E assim é a história da lenda da noiva de Paranapiacaba. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado essa história bonita, porque eu achei. Só que teve um final triste. Nem toda história tem final feliz, né? Mas isso prova que o amor, ele não tem limite. Ele não tem barreira e ele não tem dimensão. Ela mesmo depois de morta, ela não parou de procurar ele. Isso é amor. Beijo da bruxa.